Oi, pronto. Ok. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thalita, sou residente de enfermagem de terapia intensiva e vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem aos pacientes com distúrbios gastrointestinais. Antes de iniciar essa aula, é interessante definir um pouquinho o que faz parte do sistema digestório e os seus órgãos acessórios. O sistema digestório ele vai ser dividido em superior e inferior, e a composição dele vai se iniciar na boca, fazendo parte inclusive dos dentes, as glândulas, né, acessórios como a faróstida, sublingual, submandibular, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, os cólons descendente, transverso, ascendente, e os intestinos delgado, grosso, reto e ânus. Diante disso, entendendo já um pouquinho melhor o que faz parte do sistema digestório, o que são os distúrbios gastrointestinais, que é o foco da explicação de hoje. Esses distúrbios, eles vão ser patologias relacionadas ao sistema digestório, que vão atacar os seus órgãos componentes, assim como também seus órgãos acessórios, alterando a funcionalidade desse sistema. Sendo assim, quais são os distúrbios mais frequentes? Eu trouxe um dado da Organização Mundial de Gastroenterologia, onde ela vai citar que 20% da população global sofre com algum tipo de problema intestinal. E 90% dessas pessoas, elas não procuram orientação médica e acabam recorrendo à automedicação. Então, quando elas chegam na assistência, às vezes em decorrência até mesmo de outras patologias, nós temos um grande trabalho pela frente para conseguir lidar já com esses problemas que vêm concomitantes a um longo tempo. As principais patologias vai ser doença do refluxo gastroesofágico, os cálculos biliares, pancreatite, hérnia abdominal, esteatose hepática, gastrite, úlcera e a síndrome do intestino irritável. São as principais patologias que levam a que esse paciente chegue a uma demanda na unidade hospitalar. E sobre os seus sintomas, né? Quais são os sintomas que frequentemente esses pacientes vão apresentar e por quê? Geralmente esses sintomas eles vão estar relacionados a uma disfunção do eixo intestino-cérebro, lembrando que tanto na parte do encéfalo quanto do intestino a gente tem presença de neurônios que têm uma funcionalidade própria que vão se relacionar e desenvolver esse trabalho em conjunto. Dessa forma, também, uma das disfunções relacionadas vai alterar a microbiota intestinal, que também vai ter uma função na parte imune da mucosa intestinal, que vai estar alterada devido a esse distúrbio. Pode causar também hipersensibilidade visceral e uma alteração nessa motilidade. Os principais sintomas e as manifestações clínicas vão ser diarreia, constipação, hemorragia desse trato digestivo, regurgitação, dificuldade de deglutição, dores abdominais sendo aguda ou crônica, dor ou sangramento retal, náuseas, vômitos, dores torácicas, dispneia, azia, desconforto ou sensação de estômago inchado. O diagnóstico de uma patologia, de um distúrbio gastrointestinal, ele vai ser realizado concomitantemente com a execução de alguns exames, né? Podem ser laboratoriais ou exames de imagem. Vão estar incluídos para auxílio desse diagnóstico endoscopia, colonoscopia, exames histopatológicos, exames de urina, análises de sangue nas fezes, ressonância magnética, tomografia e ou biópsias. Vai depender da necessidade de cada paciente individualmente. Os principais sinais de alerta que a gente tem que ficar atento nas clínicas, né, na unidade hospitalar, vai ser disfagia com obstrução em bolos ou odinofágica, vômito recorrente, uma evidência de perda de sangue de trato gastrointestinal ou anemia ferropriva. Nesse caso da anemia, a gente vai estar acompanhando exames de sangue
que a gente também tem acesso, inclusive, na unidade onde a gente está presente hoje, né, que é o HC, a gente consegue acompanhar e ter essa noção também. Perda de peso involuntária, massa abdominal ou linfonodos, que vão ter apresentações patológicas, né, que vão estar fora da sua morfologia padrão, e qualquer nova apresentação de sintoma digestivo ou alteração de hábitos intestinais em pacientes com mais de 45 anos, porque é uma idade que a gente tem um alerta maior para essa parte gastrointestinal no caso de pacientes sob internação. As formas de tratamento vão ser variadas e vai depender da unidade de tratamento que esse paciente vai buscar ajuda. A primeira vai ser a mudança no estilo de vida. Geralmente é um tratamento que não vai ser terápico, que geralmente vai ser iniciado na porta de entrada, que vai ser lá na atenção básica. Já a partir do segundo, a gente vai ter uma terapia farmacológica, que também pode ser prescrita por o profissional responsável nessa unidade básica, mas que também já faz parte de uma abordagem de uma unidade hospitalar. E, por fim, uma abordagem cirúrgica, que vai depender do grau de necessidade desse paciente ou nível de intervenção. Quando a gente fala sobre esses tratamentos, sobre esse diagnóstico, a partir do momento que esse paciente está sob os nossos cuidados, a gente tem cuidados específicos que vão estar relacionados à enfermagem. E quais são eles? Observar e registrar a ocorrência e a intensidade, assim como característica da dor abdominal, porque algumas dores elas podem estar relacionadas com o quadro clínico do paciente, então a gente tem que conhecer as patologias, o quadro clínico do paciente para entender um pouco melhor o que faz parte e o que não. Claro, sempre lembrando que essa intensidade vai ser um fator importante. Inspecionar, palpar, auscultar o abdômen desse paciente, porque só dessa forma a gente consegue detectar a ocorrência de alterações, como por exemplo a distensão, rigidez, e um dos principais fatores vai ser a abolição de vidros hidroaéreos. E a gente só consegue perceber esses sintomas, esses sinais, com um bom exame físico. Por isso a importância de um exame físico de qualidade para esse paciente. E também observar características acerca do estado nutricional do paciente e integridade da pele, porque são fatores que vão estar relacionados inteiramente ao sistema gastrointestinal. Lembrando que esse sistema ele vai estar relacionado com a absorção de nutrientes, né, desse paciente, que vai refletir no seu aspecto físico com relação à perda de peso e integridade da pele. Um paciente, por exemplo, de terapia intensiva, que às vezes ele passa muitos dias na unidade de internação, a gente tem como meio de tratamento a prevenção de lesão por pressão, que também vai ser muito importante entender as características nutricionais desse paciente para que a gente consiga fazer um tratamento, uma abordagem mais adequada para esse paciente. Higienização também, realização de curativos de ferida operatória ou lesões pré-existentes também vai ser muito importante. Passagem e fixação para evitar retrações e deslocamento de sonda nasentérica, que são muito importantes, responsabilidades do enfermeiro. Raio-X também de confirmação para a liberação da utilização da via, no caso da sonda nasentérica, que é a via de alimentação desse paciente. Passagem e fixação para evitar retração e deslocamento também da sonda, não da sonda nasogástrica, né, que a gente pode usar inclusive para alívio desse paciente. Aspiração, se for necessário, quando esse paciente tem uma indicação, lembrando que é sempre interessante não deixar essa aspiração prescrita de horário, mas sim sob avaliação do profissional enfermeiro. Uma posição adequada do paciente no leito. Administração da dieta, atentar ao volume da dieta infundida de acordo com a necessidade desse paciente, horário também, lavagem dessa via, né, de administração de alimentação é algo muito importante para evitar casos de obstrução, para que a gente não tenha trocas excessivas, desnecessárias para esse paciente.
principalmente orientações de cuidado quanto a esses dispositivos que o paciente vai estar utilizando. Isso no caso de pacientes, principalmente, que vão estar acordados, ou pacientes que têm a demanda, ou enfim, a presença de um acompanhante, porque o acompanhante ele acaba sendo uma parte muito importante nesse processo do cuidado de enfermagem. A gente trazer esse familiar, ou esse acompanhante de uma forma geral, que nem sempre vai ser um familiar, e orientar para que ele também nos auxilie a manter essa via o mais segura possível para o paciente. A sonda nasogástrica, ela vai ser uma sonda que ela vai estar no estômago do paciente, então é interessante a gente fazer uma medição correta, a gente ter uma concepção sólida da parte anatômica e fisiológica desse paciente, entender se ele tem alguma patologia prévia ou presença de algum tipo de desvio de massa que pode causar algum tipo de alteração nesse percurso, quando a gente vai fazer uma passagem ou quando a gente vai acompanhar, para entender a localização correta que deve permanecer essa sonda do paciente, a demarcação também correta desse dispositivo que a gente vai fazer a passagem, que vai ser bem diferente no caso de uma sonda nasoentérica, que ao invés de ela ficar no estômago, ela vai ficar já na parte intestinal, mais precisamente no intestino delgado. Então, ela é uma sonda que, após a passagem, a demarcação e a passagem dessa sonda, do procedimento, a gente vai solicitar um raio-x para verificação da localização desse dispositivo, para que, então, ele possa ser liberado para utilização. É muito importante. Outros sinais importantes que a gente deve sempre estar atento é acompanhar os sinais vitais do paciente, porque eles vão estar relacionados diretamente a sinais de hemorragia, que é uma das principais preocupações que temos com um paciente que tem algum distúrbio gástrico. Cuidados também quanto ao tipo, volume e a via da dieta. Tem paciente que mesmo com a sonda nasoentérica, ele também tem a dieta oral liberada. Então, sempre ficar atento quanto ao volume, por exemplo, desse paciente e se tem alguma alteração durante esse período. Porque em algum momento ele pode estar com as duas vias liberadas, mas a partir de algum momento, dependendo do quadro clínico do paciente, pode ser que sofra uma alteração e o profissional de enfermagem, por estar em contato direto com o paciente em um longo período, é interessante a gente estar atento a esses sinais se necessitar de alguma alteração. Não só isso, mas também como proporcionar segurança, conforto físico para o paciente, mental, espiritual, com relação ao ambiente terapêutico ao paciente, porque toda essa mudança de local, de rotina, gera um estresse que afeta diretamente essa parte do trato gastrointestinal do paciente, que é um fator importante nesse tratamento no período de internação. Eu trouxe como uma das principais abordagens o risco de hemorragia interna, que vai apresentar sinais específicos, como dor na região abdominal, palidez, suor excessivo, vômitos com sangue, que é o caso da hematemes, fezes com sangue, né, que a gente vai conhecer como melena, machucados e contusões na pele também podem estar relacionados a sinais de hemorragia, aumento desses batimentos cardíacos, tontura, desmaio, pressão baixa desse paciente, enchimento capilar lento, oliguria, dores de cabeça, são sinais que a gente vai estar atento. Em casos de hemorragia, a principal intervenção vai ser o controle desse sangramento. E a gente vai conseguir fazer isso de que forma, ou estar atento, perceber de que forma? Com uma monitorização das pressões de enchimento das câmaras cardíacas, tanto direita quanto esquerda do coração desse paciente. A gente vai fazer a realização de uma sonda nasogástrica de resfriamento, né, em casos de prescrição de lavagem gástrica, mensurar a perda desse paciente, né, de líquido, controlar rigorosamente as infusões desse paciente, porque ele é um paciente que está com perda, monitorização dos gases sanguíneos também é importante, a administração adequada de O2, lembrando que se esse paciente está com hemorragia, ele vai ter diminuição aí das células sanguíneas, então para transportar O2 vai ter uma diminuição, então se a gente coloca uma oferta acima da capacidade desse paciente, a clínica que a gente quer produzir uma melhora, a gente vai acabar
auxiliando num processo inverso. Controle da pressão desse paciente, uma avaliação neurológica é muito importante, tá, do quadro desse paciente de hemorragia, e jejum absoluto. O jejum ele vai ser importante no caso da necessidade de algum tipo de intervenção cirúrgica. Então, se ele tiver com uma dieta, pausar essa dieta. Se ele tiver com uma dieta oral, suspender essa dieta, orientar quem estiver acompanhando, no caso de presença de acompanhantes também. Nos casos de hemorragia também, quando os sangramentos são mais profundos ou extensos, pode ser necessária realização cirúrgica, né, de procedimentos para auxiliar no fechamento de veias, de artérias, como por exemplo a cauterização. Aí nesse caso é preciso que a gente acione a equipe médica, dependendo da unidade de internação, um plantonista ou um pronto-socorro, ou às vezes uma solicitação de vaga de UTI para esse paciente, inclusive, porque ele vai passar por uma abordagem cirúrgica e vai precisar de uma vaga de UTI para um acompanhamento mais de perto. E obrigada. Professora, dúvidas? Ou outras pessoas, né, os participantes também, se tiverem dúvidas, eu estou à disposição.